Estamos de volta, um assunto de hoje muito importante para a saúde de toda a família, mas o foco de hoje são as crianças. E olha, num passado não muito longe, o quintal de casa era um mundo repleto de possibilidades para as crianças. Você lembra? A geração atual de pais e mães, em sua maioria, teve a oportunidade de correr livremente pelo pátio durante a infância, explorar espaços externos, brincar no chão, na areia, no barro, na água, na grama, subir em árvores, andar de bicicleta pelo bairro. Oh, saudade, né? Agora, você já pensou em quantas habilidades foram desenvolvidas e quantas lições de vida foram aprendidas nesses momentos? E agora vamos trazer para a nossa realidade. O que será que os nossos filhos estão perdendo por não poderem muitas vezes vivenciar essas experiências no seu dia a dia? Bom, a gente quer conversar mais sobre esse assunto, a gente quer entender quais os benefícios da conexão com a natureza, que benefícios essa conexão pode gerar. E para isso a gente conversa com a psicóloga infantil Cilaneide Zifirino por aqui, ela que atua lá no Cevisa, o Spa Médico Centro de Vida Saudável. Mas você também pode participar aqui com a gente, você sabe, né? Nosso programa está aberto e é muito bom quando a gente pode receber aqui a sua interação. Então, usa o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Ou então, você pode mandar um zap para o nosso número. Todo dia eu trago aqui para você, tá passando na tela o tempo inteiro também. Anota aí, ó, é 12 982660004. Deu? Deu? Manda aqui a sua pergunta ou a sua participação para a nossa conversa. Doutora, bem-vinda ao Vida e Saúde, tudo bem com você? Tudo ótimo, Teru. Prazer tê-la aqui novamente, falando de um assunto tão importante para as nossas crianças, para os nossos filhos. A relação com a natureza parece que tem sido deixada de lado, imposta de certa maneira pelas condições que a gente viveu nos últimos quase 2 anos, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do brincar ao ar livre, em meio à natureza. Olha só, Teru, esse tema não poderia faltar nessa semana, né? Quando a gente fala de criança, a gente já lembra da natureza. É um par perfeito, né? Criança e natureza. E parece que isso está se perdendo um pouco, né? Porque cada vez mais os eletrônicos vão entrando na vida das crianças, os brinquedos industrializados, e a natureza vai ficando assim bem distante, parece que eles só veem nas telinhas. Mas hoje nós não queremos falar assim dos eletrônicos, nós vamos falar da relação mesmo da criança com a natureza. Só tem coisa boa hoje para falar, né? Muitas coisas os pais já sabem, se tem criança assistindo, elas já sabem, né? É muito gostoso brincar em meio à natureza e é muito bom para o desenvolvimento da criança, eu digo assim, da cabeça aos pés, né? Tudo melhora, tudo é bom, nós aprendemos grandes lições, porque a natureza nos ensina tudo, né? O nosso ciclo de vida, do nascimento até a morte, a gente pode ver tudo isso na natureza. A questão do respeito, a questão do cuidado com a natureza, porque quando a gente ouve falar, olha, a gente tem que ter cuidado com a natureza, e a criança aprende isso na escola, mas se ela não tem um contato, uma vivência com a natureza, como que ela vai respeitar? Né? Aí vem o respeito ao outro, o respeito à natureza, vem o convívio social e vem a vontade de viver, né? Porque as crianças, elas têm depressão, elas têm estresse, elas têm a dificuldade no mundinho delas. Só que quando elas vão em meio à natureza, parece que tudo isso fica muito pequeno. Então, muitas coisas que a criança tem, pode se resolver se o pai levar essa criança, se ele não pode levar todos os dias, que seria o ideal, pelo menos uma vez por semana, o desenvolvimento dela vai melhorar, essas coisas vão desaparecendo aos poucos. Então, a gente só tem coisas boas para falar, somente benefícios, né, do contato com a criança e a natureza. É verdade. E sabe, além dos benefícios práticos, né, dessa criança em conexão com a natureza, se ela simplesmente vê a paisagem verde, o azul, o colorido das plantas, gera já benefícios calmantes, estimulantes também, né? Porque estimulam a percepção das cores, texturas, sabores, cheiros, temperaturas e a vivência, né? Sentir na pele, né, doutora? Tudo isso que a natureza tem para proporcionar. Eu quero trazer uma interação aqui antes mesmo da gente tratar aqui dos benefícios dessa conexão com a natureza. O Ferdinando mandou, gente, ó, quando eu era criança, os meus familiares diziam que o contato com o solo favorece o aumento da imunidade.
Será que é verdade que a natureza auxilia no desenvolvimento do sistema imunológico, doutora? Perdão. Com certeza, Teru. Auxilia muito, porque a gente já fala a natureza, o natural que está ali, a gente precisa desse convívio, né? Muitas crianças vivendo muito em casa, por exemplo, não têm contato com a natureza, elas têm muita alergia, são alérgicas, elas pegam ali bactérias, muitas coisas por ficarem fechadas e não terem esse contato com a natureza. E essa questão da terra, que tem muita energia, muitas coisas boas ali para você estar tirando, é muito bom. A criança andar descalço, a criança ela tem que se sujar, ela tem que se sujar. Muitos pais brigam, não gostam e ficam isolando as crianças desse contato, né, da natureza, mexer com as folhas, com as pedras, com os galhos, principalmente com a terra, com a areia. Esse contato faz bem, ela tem mesmo que se sujar. Depois ela lava a roupa e tá tudo certo. Isso aí vai fazer bem para ela, tá? Para ela criar anticorpos, para ela ficar bem, para ela ficar saudável. Bom, vamos tratar aqui especificamente de alguns benefícios bem pontuais. Vou puxar aqui, olha, a gente poderia puxar um galinho, mas a gente não quer estimular, maltratar a natureza. As crianças precisam respeitar, cuidar, conviver, aprender com a natureza. Primeiro benefício, o contato com a natureza pode prevenir a obesidade. A gente tratou desse assunto ontem aqui, doutora. Por quê? Explica pra gente dessa relação. Olha só, o contato dela com a natureza começa com a alimentação mesmo, né? Porque a criança, para a gente sobreviver, a gente tem que se alimentar. E os alimentos saudáveis, eles vêm realmente ali da natureza. O contato com as frutas, com a cor da fruta, isso tem muito a ver. Tem criança que não simpatiza com a fruta por conta da cor, mas por isso que Deus nos deixou uma variedade de frutas, uma variedade de cores, de sabores. Então a criança ela pode aproveitar esse momento. Se ela fica muito dentro de casa, não tem essa relação com a natureza, ela não sai, ela quer tudo pronto, ela quer tudo industrializado, ela quer ficar na frente da TV, então ela não quer nem ter aquele trabalho de sugar uma laranja quando ela está chupando a laranja. Ou então de descascar uma banana, ela está ali assistindo alguma coisa, ela vai colocando um salgadinho na boca, ela vai tomando um refrigerante, alguma coisa que é muito mais fácil, e nisso ela vai ficando obesa, como foi falado no programa de ontem, que falou específico sobre isso. Mas essa relação com a natureza dá uma leveza, uma coisa mais natural. Ela tem... É que é difícil uma criança em meio à natureza ficar parada, né? A gente percebe que a criança ela está se movimentando o tempo inteiro já em atividades dentro de casa, com telas e mesmo com uma leitura ali, ela vai gastar muito menos energia, né? Então já contribuindo aqui para a questão da obesidade. Eu quero trazer mais um benefício aqui, doutor, Ela regula o nível de vitamina D. Essa é fácil de descobrir por quê. Essa é fácil. A exposição ao sol aumenta. Exatamente, porque ela brinca, a criança brinca, corre, pula, sobe na árvore e não tem tempo ruim para ela, né? Nós, como adultos, que temos que ficar, né? Ela não pode ficar tanto tempo exposta ao sol, ela tem que passar um protetor solar, aí vem os cuidados que nós, como pais, devemos tomar com a criança. Mas a criança, ela precisa da vitamina D, tem todos os benefícios e ela vai adquirir ali, naquelas horas que ela tá ali no solzinho, que é muito gostoso. Maravilha, ajudando no sistema imune, como lembrou aqui o Ferdinando. Olha aqui, ela reduz também sintomas de estresse e ansiedade, justamente por gastar essa energia, Silaneide, ou quem sabe pela própria questão visual, né? O azul acalma, o verde também traz aquela coisa da esperança, do não sufocamento, né? Isso, uma coisa que eu gosto muito de falar, Teru, é sobre os sons da natureza, principalmente aquele barulho da água, de uma cachoeira, de um rio, o som dos pássaros, né? Porque na natureza nós temos tudo, nós temos o som, o movimento, as cores, nós temos o cheiro. Então, tudo isso é uma terapia, alivia muito a criança. O respirar um ar puro também e olhar as cores da natureza traz assim uma calma muito grande para a criança. Então aí some o estresse, some a ansiedade. Então se ela fizer isso constantemente, dificilmente ela vai ser uma criança
ansiosa ou estressada. E é verdade, gente, a natureza também traz lições, né? A gente observando a formiga, a lição de cooperação, de operosidade, a lição de respeito também, né? Nenhum ser vivo cresce para o benefício próprio, cresce para abençoar outros seres. Então, isso tudo vai tirando, muitas vezes, uma visão muito centrada no eu e no sofrimento que essa criança possa estar enfrentando, combatendo, então, sintomas de estresse e ansiedade, certeza. Olha aqui. A criança também amadurece ao passar mais tempo na natureza. Agora eu quero ver, o que a senhora vai explicar sobre isso? Olha só, ela ficando em meio à natureza, é o que eu disse, ela tem ali todo o ciclo de vida. Ela vê que uma planta, ela nasce, ela cresce, ela se desenvolve, ela morre. Ela vai criando uma resiliência que nós também passamos por esse ciclo. Não é tudo lindo, tudo maravilhoso. Mesmo a natureza sendo bonita, cada um tendo ali o seu ciclo de vida, nós passamos por dificuldades. Então, com isso, ela vai amadurecendo psicologicamente, ela vai vendo que nós temos que enfrentar dificuldades, mas nós não podemos desistir, né? A rosa é linda, a rosa tem espinhos, mas eu não posso deixar de cuidar, eu não posso deixar de admirar a beleza por conta disso. Então, ela sofre quando ela vê um pássaro, por exemplo, um filhotinho que morreu, um peixe que está ali no rio, que morreu também, ele já vai sabendo que a vida é assim, que nós temos esse ciclo, né? Sim. Nascimento, desenvolvimento e a morte. Então, isso a criança, ela aprende com isso. E ela vai ficando forte e vai entendendo. Resiliência, então, aqui. Vamos colher mais um benefício aqui, gente, do contato com a natureza. O sistema imunológico, a gente já mencionou aqui, prevenindo obesidade, ajudando nos níveis de vitamina D, e também uma criança menos estressada, menos ansiosa, talvez vai ser mais forte, né, o sistema imunológico. Eu vou colher outro benefício junto aqui, ó. Desenvolve o convívio social e a autoconfiança da criança. Aliás, esse é um tema muito importante para a sociedade que a gente está vivendo hoje, né? Muitas crianças sofrendo com a questão do convívio, especialmente as crianças que nasceram na pandemia, doutora, que viram pessoas com máscara, a referência são pessoas com máscara e pouquíssimo contato real. Exatamente, e esse convívio social é muito importante. Em relação à natureza também, porque se você vai fazer um passeio, você pode chamar ali 2, 3 famílias, vocês estão juntos, né? E cada um vai ter um modo de brincar, um modo de estar ali, usar a criatividade juntos ali. E isso é bem interessante, coisa que nós não estamos fazendo 100% ainda, né? Porque nós estamos ainda tendo alguns cuidados, nós ainda estamos, né, numa fase, nem sei se eu posso dizer que é final de pandemia, ou estamos ainda tendo que tomar os cuidados. Então, agora que nós começamos a sair um pouquinho de casa, podemos aproveitar os parques, as praças, locais assim de cachoeira, de rios. Então, é interessante esse convívio. Isso faz muito bem para a criança. Ela vê que tem outras pessoas ali. Porque antes era assim, só a família dentro de casa. Às vezes, famílias pequenas, só a criança, a avó e a mãe. Agora não, nós podemos sair com cautela e nós podemos escolher a natureza como assim o primeiro local para a gente fazer de novo essa interação com as outras pessoas. E sem contar, gente, que ao ar livre fica muito mais livre, né, a questão do convívio. A distância, a gente consegue manter uma distância, mas consegue conviver ali ao ar livre. Bora aqui para mais alguns benefícios. Eu vou trazer a melhora da qualidade do sono, também pela exposição do sol, pelo gasto calórico, pelo cansaço e trazendo aqui também a coordenação motora, né, sendo desenvolvida pelo contato com a natureza. Exatamente. Colocar roupas leves quando for em contato com a natureza, deixar a criança se sujar, como eu falei, que isso é importante, tomando todos os cuidados. A criança tem que ficar descalça e a criança ela tem que fazer aqueles movimentos mesmo, ela tem que correr, pular, se esticar, deitar, levantar, subir na árvore, que tudo isso aí ajuda no desenvolvimento motor dela. E na coordenação, tanto motora quanto fina, ela pode desenhar na areia com um graveto, como se ela estivesse escrevendo, e ela pode sentir as texturas das coisas também. Então, assim, a gente só tem inúmeros benefícios, né? A criança brincando na natureza. Ó, então tem mais aqui 2 benefícios que eu quero colher aqui da conexão com a natureza. Previne a miopia, olha isso, e diminui a hiperatividade e déficit de atenção. Aqui, porque as telas acabam focando muito para atividades afuniladas, né, doutora?
Exatamente. E aí ela fica com foco só numa coisa, né? Nessa época de pandemia aumentou muito o número de crianças com problemas de visão, porque eles ficaram só focados ali em tela. Então, quando ela está em meio à natureza, ela vai olhar o longe, o perto, ela vai olhar cores, e é outra dimensão. Então, previne muito bem isso, né? Então, ela vai ter esse contato, esse olhar, não focado só numa coisa. Tem a claridade natural também, né? Da natureza, que ajuda muito. Bom, a doutora mencionou aqui que seria ideal que todos pudessem participar um pouquinho ou ter um pouquinho de tempo em meio à natureza diariamente. Mas, na falta desse diariamente, doutora, pelo menos algumas vezes por semana, e na falta, assim, na escassez mesmo, pelo menos a imagem da natureza já faria benefícios, não? Exatamente, Teru. Eu sempre falo, né, em orientação para os pais, se você mora em um apartamento, mora numa cidade grande, não tem como sair, aproveite o final de semana, faça planos para ir a um parque. Nós vivemos em meio a uma natureza, em algum lugar vai ter uma praça, um parque, uma árvore. E dentro da sua casa é legal você cultivar plantas, incentivar as crianças a cuidarem de hortas dentro de casa. Tem tantos benefícios, algumas plantinhas, né, que você pode usar na culinária. A criança vai cuidar, ela pode plantar um tomatinho, depois ela pode usar isso na cozinha junto com a mãe. Os pais podem levá-los numa feira livre, porque tem crianças que não sabem de onde vêm as frutas, né? Elas estão tão assim dentro de casa, usam tantas coisas industrializadas, que elas tomam um suco de caixinha, elas não imaginam que aquilo ali veio de uma fruta que foi plantada, foi cultivada. Então, seria interessante fazer esse tipo de passeio, pelo menos uma vez por semana. Mas Verdade. quem puder, todos os dias, é bom ter esse pequeno contato aí com a natureza, pelo menos de meia hora a uma hora. Isso é muito bom. É uma dedicação, e você que mora em praia, você pode observar a natureza com outros cenários, você que mora aí perto do sertão, perto de alguma floresta, de algumas árvores, de plantações, né? São diferentes cenários que vão trazer aí benefícios inúmeros para as crianças. Mas participar do cultivo de um pouquinho da natureza também, olha, vale muito a pena. Mesmo no apartamento, um vasinho que seja, ou cuidado de um pet, já pode fazer grande diferença. Agora é o seguinte, a gente trouxe aqui, doutora, algumas ideias, alguns estímulos que ajudam as mães, os pais, nesse momento que a gente ainda vive de restrição por causa da pandemia, né? Então, é necessário, além de todos esses estímulos que a doutora trouxe aqui, especialmente agora nessa sua última fala, perceber se a gente não está, por exemplo, fazendo trocas. Me dá esse celular e vai brincar lá no parque agora. Agora é hora de brincar no parque. Ou seja, tirando uma coisa que a criança se acostumou, está muito confortável, e colocando algo que a mãe e o pai, com a maturidade, sabe que são bons, sabe que é bom, mas a criança vai tomar bronca de sair para brincar. Então, fazer essa troca não é interessante nesse momento. Olha, não é interessante porque as crianças estão vivendo essa realidade, estão acostumadas aí com seus tablets, com seus celulares, e para onde elas forem, elas vão levar. E muitas vezes, se os pais fizerem essa troca, ela não vai querer ir, ou ela vai ficar emburrada, então a natureza vai ser uma coisa chata. Então, se o pai leva isso junto, ele pode usar isso para benefício. Olha só, vamos pesquisar sobre as árvores que tem aqui, vamos tirar fotos, vamos ver qual é a qualidade, se ela é uma árvore frutífera ou não. Então, você usa. E o contato com a natureza, olha, eu te garanto, os pais que estão ouvindo aí, é tão gostoso que logo, logo, você não vai precisar mesmo fazer essa troca, porque ele vai deixar esse celular de lado e ele vai passar o tempo todo brincando, ele nem vai querer pesquisar mais, ele vai querer viver isso, vai querer subir na árvore, comer. Ao invés de trocas, aqui a gente podia fazer transição, né, doutora? Oferecendo algo muito positivo, brincadeiras. E a gente vai mostrar aqui uma outra questão aqui, olha. Agitar um grupinho, chama os vizinhos, chama os amiguinhos, os familiares que convivem mais perto, para quando for fazer alguma coisa na natureza, fazer uma caça ao tesouro, fazer uma exploração, buscando determinado tipo de características na natureza. Funciona muito, eu tenho visto lá na vizinhança de casa. Olha, isso é muito legal e eu dou mais uma dica, que eu indico isso e já vi muitas pessoas fazerem e dá muito certo, é os acampamentos. Acampamento, se você tem um quintal grande, você pode fazer um acampamento lá no fundo do quintal, ou você pode ir para uma área de camping para fazer esse acampamento, é bem legal, chama a turminha e você ali faz o caça ao tesouro, pode brincar
de pegar pedrinhas, colecionar pedras, colecionar folhas. É muito bacana. Então, os acampamentos, eles dão muito certo também em meio à natureza. Maravilha! E olha, você que não conhece ainda o Clube de Aventureiros e o Clube de Desbravadores, que a Igreja Adventista cedia, toda Igreja Adventista tem um clube, se não ali na própria sede da igreja, em alguma igreja vizinha, você deve conhecer porque esses clubes proporcionam atividades em meio à natureza, cuidando, respeitando e promovendo o conhecimento também. Mas ainda não acabou, doutor, olha, é importante não ficar ali nesse momento de contato com a natureza, restringindo essa criança. Liberdade para ela explorar com respeito, aquela liberdade assim, né, vigiada, tá por perto, você orienta, mas deixa a criança ser livre. Exatamente. E outra coisa, você vai levar a criança em meio à natureza, não precisa levar brinquedos para ela, deixe que ela use a criatividade, com certeza ela usa, e ela comece ali do simples, das coisas que ela tem ali. Os gravetos, como eu sempre disse, as pedrinhas, ela brinca com a terra, ela sempre vai achar, a criança sempre acha alguma coisa para brincar. E em meio à natureza, então, ela cria diversas brincadeiras legais e você entra na onda dela também. Você brinca junto e vai ser útil para toda a família, Teru, não só para a criança, para os adultos também. Doutora, enquanto você falava aqui, chegou uma interação que eu quero trazer na nossa tela, que tem tudo a ver com você, com o que a senhora disse. A Tati mandou essa foto aí do esposo dela que passeia com um pequeno de 1 ano sempre que possível. E disse que o pequeno ama esse contato com a natureza. Olha eles aí num parque. Parabéns, Tati. Eu sei que muitas vezes a gente idealiza, às vezes a gente quer, aí o marido não quer, você acaba indo sozinha, ou então... Tenha paciência. O importante é você conhecer os benefícios e fazer no dia a dia. Às vezes um passeio no jardim, né, doutora? Não precisa fazer uma coisa grandiosa, mas um pouquinho desse contato já vai traçando aí um caminho interessante e mais saudável para as crianças. Com certeza, Teru. É isso aí, Tati. Apoio totalmente. Desde pequenininho, desde a barriga. A mãe está grávida, ela pode ir, a criança ali... dentro da barriga já está escutando os sons da natureza, aquela harmonia, aquela coisa gostosa. Então, ó, natureza sempre para a família toda. Super indico e é o momento agora que começamos a sair aos pouquinhos, com todos os cuidados, né? E a gente está com muita saudade da natureza. E essas crianças, quando se tornarem adultas, vão lembrar desses momentos na natureza, com certeza. Falou a nossa convidada especial, doutora Silaneide. Acesse lá nas redes sociais, @sila.zif, e também lá no Cevisa, @cevisaoficial, e tem também o site cevisa.org.br. Doutora, mais uma vez, obrigada, até a próxima, viu? Tchauzinho! Muito bem, ó, a gente faz um rápido intervalo agora, na volta tem novidade para as crianças por aqui. Eu quero receber aqui uma convidada para nos ensinar uma atividade lúdica de corte e colagem para fazer com as crianças. Você gosta? Eles gostam muito mais. E ainda hoje tem receita aqui de fondue de chocolate saudável. Ó, Vida e Saúde volta já já.